de Camardelli. O Tiago Neto Camardelli, ele é graduado em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, também especializado em Fisiologia do Exercício pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, coordenador do curso de Educação Física e professor dos cursos de Fisioterapia da Faculdade Zacarias de Góes, professor de Educação Física da Escola Nosso Senhor do Bonfim, em Nazaré, e professor de Educação Física no Colégio Perspectiva. Então, professor Tiago Neto Camardelli, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ciro, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui falando sobre um tema que muito relevante. Tenho acompanhado as outras entrevistas, inclusive eu sou ouvinte desse programa, hora das 7, hora que eu estou viajando para o primeiro turno, e a gente sempre entra em debate com um colega com relação aos temas que vocês trazem aqui, e muito feliz de estar aqui contribuindo com esse programa. Hoje, tanto o Tiago quanto a esposa dele, a Ivna, são profissionais da área. Aí a Ivna não pôde vir por ter uma intercorrência, um imprevisto, e aí acordou ele: ei, amor, vai você lá, vai lá, que dá no mesmo. São Assim, competentes, e ele está aqui. E o Tiago já conversou, a gente já conversou algumas outras vezes, né, sobre educação física, em outras emissoras. Mas hoje o assunto de hoje, o tema é exercício físico para idosos. Você que é idoso deve fazer exercício físico, sim ou não? Mas a idade, naturalmente, a gente vai perdendo algumas capacidades, algumas disposições físicas, e que isso precisa ser prevenido logo antes. Então, Tiago, quais as mudanças que você considera mais comum no condicionamento físico na terceira idade, e o que muda fisicamente que precisa de uma atenção maior na terceira idade? Vamos lá. Antes de tratar desse ponto específico, Ciro, deixar claro que o processo de envelhecimento é um processo natural, né? E como você bem já trouxe, a gente vai perdendo essas capacidades à medida que a gente vai envelhecendo. Muitos acreditam que o fato de envelhecer é algo extremamente negativo, no sentido, né, de perder parte dessas funções, mas é algo esperado como qualquer outro ser. O que se tem normalmente dessa perda é que a cada 20 anos a gente consegue perder 20% dessas capacidades, né, da nossa função como um todo, seja capacidade cardíaca, capacidade muscular, flexibilidade, como a gente costuma dizer, as juntas vão ficando mais duras. Exato. Né? E aí essas dificuldades fazem parte do processo de envelhecimento. Quando se trata desse público de terceira idade, a melhor opção, de fato, é que a gente busque essa manutenção ou até ampliação dessas capacidades cardíacas, musculares e flexíveis. Todo ser humano, principalmente a terceira idade, ela vai por um processo chamado sarcopenia. O que é isso? Palavrões? Que é exatamente essa perda da massa muscular prevista a partir do envelhecimento. Ou seja, então, vai perder massa muscular. Vai perder massa muscular, não tem para onde correr. Quando a gente passa dos 40 anos, essas coisas começam a aparecer com mais frequência. Se a gente traz uma atividade para o nosso corpo, seja ela qual for, a gente consegue diminuir essa velocidade com que essas perdas vão acontecendo. Então, capacidade cardíaca, o que acontece na terceira idade de maneira geral? Essa frequência ela começa a aumentar um pouco mais, pressão também começa a aumentar um pouco mais, porque o coração ele vai perdendo essa capacidade de bombear sangue de forma suficiente. Né? E associado a isso, nós temos as perdas de massa óssea, que é também bem comum, associadas à artrose, osteoporose, que está dentro de um processo natural. Se a gente tem uma alimentação, se a gente tem uma atividade, a gente consegue reduzir a velocidade com que esses processos vão acontecendo. Ou seja, é passar por chegar nesse momento da terceira idade com uma estrutura muscular, óssea e cardíaca e respiratória melhor do que estaria se não estivesse fazendo uma atividade física regularmente. Exatamente. Para estar preparado para isso. Mas evitar completamente não tem como, porque é um processo natural da vida de todos nós. Mas melhora o condicionamento físico muito, né? Muito. E até fazer uma diferença clara para que a gente consiga entender melhor. A gente tem dois tipos de idades, né? A idade cronológica, que é aquela que no momento que você nasce vai contando os seus anos a cada, né, passagem. Nós temos também a idade biológica. E aí o grande lance, o grande boom do exercício físico para essa turma é a gente conseguir diminuir essa idade biológica. Ou seja, eu posso ter 60, posso ter 70 anos, mas com o uso da atividade física, do exercício físico regular, da própria alimentação de forma equilibrada, a gente consegue reduzir essa idade biológica. É um indivíduo com 40, 60, 70 anos,
que ele vai estar funcionando fisiologicamente nas suas funções cardíacas, cardiorrespiratórias, musculares, como se tivesse 10 anos a menos. Então, tem uns 50, mas com funcionamento de 40. A gente vê, eu sempre acompanho o Drauzio Varela, né, o Dr. Drauzio, e, se eu não me engano, ele tem quase 80 ou mais do que isso, e ele ainda... Mais de 90. Não, 90 não, mas tem 80 e alguma coisa, e ele diz que, e mostra, né, que ele ainda participa de maratonas. Ou seja, para mim, na minha realidade, eu não consigo correr 100 metros, assim, de tiro, mas ele participa de maratonas, ele caminha, corre maratonas. E com essa idade, a maioria das pessoas, Camardelli, sequer consegue imaginar essa possibilidade. Mas isso não foi da noite para o dia, né? O Drauzio não passou a correr maratona de ontem para hoje. Ele corre desde sempre, né? Exatamente. Essa é uma outra relação que nós chamamos do princípio da individualidade, né? Então, cada indivíduo reage de uma forma diferente. Não dá para você querer se comparar com o outro. Não, impossível. Se a gente vai para uma receita médica, por exemplo, tem pessoas que usam remédio, me dê bem com esse remédio, usa esse aí. A outra pessoa vai usar e não vai dar o mesmo resultado. Então, com exercício físico também. Então, a gente tem uma frase que a grande lance é a preparação. E o que é preparação? O menos é mais. Não dá para a gente iniciar um exercício, né, para chegar no nível, como você está trazendo o exemplo de Drauzio Varela, que ele já está no nível que consegue correr, consegue competir, consegue fazer todas as atividades. Ele não começou dessa forma. Exato, foi então, ao longo de tem toda uma preparação, tem todo o início, e que às vezes o fato da gente iniciar uma atividade, a gente acredita que a gente precisa estar já correndo, já fazendo um peso maior, pensando que está fazendo bem, né? Quando na verdade a gente pode estar prejudicando e até futuramente lesionando, fazendo com que você pare uma atividade ao invés de dar uma continuidade de uma forma mais segura. Exato. Para um idoso, uma pessoa com mais de 60 anos, vamos estabelecer aqui, viu, gente, que acima de 60 é idoso. Pronto? Beleza? Isso. Pronto. Vamos estabelecer isso. Porque tem gente que já tem 65, 70 e não gosta de chamar de idoso, não. Sim, vamos lá, vamos estabelecer essa regra só para poder a gente ter um diálogo dentro de uma linha racional. Então, o idoso acima de 60 anos de idade, que não costuma praticar, nunca praticou atividade física, foi sedentário a vida toda, o que é que você recomenda para ele? Que ele quer fazer uma atividade física, ainda há tempo de recuperar esse tempo perdido, esses 50 anos que ele ficou sentado na poltrona, só comendo e assistindo TV, caminhando uma vez ou outra, ainda dá tempo de ele recuperar? E o que é que ele deve fazer para que ele não tenha consequências de lesão ou até mesmo de infartar no meio do caminho? Que tem gente, os atletas de final de semana, né? Passa a semana toda sem fazer nada, no final de semana quer correr 100 quilômetros. Exato. Veja bem, o primeiro ponto, Ciro, é passar por um processo de avaliação, né? Então, Avaliação com quem? A liberação médica, avaliação médica. Médico, cardiologista. Para poder dizer, ó, ele está apto, ele não tem nenhum tipo de limitação. No próprio espaço onde ele for treinar, se ele tiver acesso a academias, fazer também um processo de avaliação para que a gente consiga mensurar essa parte de força muscular, de resistência, de flexibilidade, porque a partir desses pontos a gente vai conseguir direcionar melhor esse indivíduo, né? Então, 60 anos não são 6, são 60, mas não existe uma idade específica para que o indivíduo ele inicie suas atividades. Eu vou trazer um exemplo caseiro. A minha mãe começou a fazer atividade física de forma regular aos 66 anos, depois que descobriu um entupimentozinho leve na carótida, e ficou muito preocupada com isso, e disse, sabe, mas eu tenho que correr atrás, eu tenho que... enfim. E aí foi para uma série de exames, nutricionistas, cardiologistas, e começou a fazer sua atividade. Hoje ela tem 72 anos, pena que eu não posso mostrar a foto aqui pela rádio, mas é uma loucura os ganhos que ela teve nesse processo. Agora, sempre respeitando a sua individualidade no sentido de ir passo a passo e evoluindo, né? Esse é o ponto mais importante. A gente nunca deve iniciar nenhuma atividade física de forma muito forte. Nem se comparando com outra pessoa. Porque minha vizinha corre e eu quero correr também no primeiro dia. Não vá. Não vá porque não vale a pena. Esse exemplo que você trouxe dos atletas de final de semana são chamados atletas lesionados. Porque se você não tem uma lesão muito grave, você vai ter uma lesão muito simples. Por conta dessa não preparação para já iniciar de forma muito brusca. Quer correr. E quando está num baba da amizade, então, que está com os colegas, vem aquela resenha toda, aí se empolga, acha que corre mais do que o outro e chuta mais do que o outro. E, na verdade, no final da história, na grande maioria, quase 80% se lesionam nesses babas de finais de semana, nessas atividades extras que resolvem fazer, né? Mas tem um outro ponto, Ciro, que você me perguntou aí, eu acabei fugindo da pergunta, a segunda parte. Com relação ao tipo de atividade. Ótimo. Então, veja bem,
Por muito tempo se imaginava que as atividades mais leves, né, as atividades chamadas aeróbicas, como a caminhada, um pedalar, um nadar, fosse a forma mais interessante para esse público, né, por entender que já estavam em um nível, né, de rendimento caindo e as atividades mais leves não trariam tantas consequências, vamos dizer assim, para esse indivíduo. Hoje não. Hoje o idoso que faz um treinamento de força, o que é treinamento de força? É você ir para a academia pegar um peso, é você fazer uma sequência de exercícios relacionados a peso. Hoje é a melhor opção para eles. Idoso pode pegar peso? Pode e deve Mas pegar muitos não peso. querem nem pegar peso dentro de casa, né? Então, mas quando vai para a academia, acaba pegando. Tem até uma resenha que a gente faz no nosso espaço, que muitos maridos dizem assim, minha mulher vai para a academia, pega um peso danado, é cara feia, é isso e aquilo, mas quando eu chego em casa, pega um bujão ali, mulher, pois é. pra cá, isso aí eu não posso, isso aí eu não posso. E os Verdade. maridos ficam nessa resenha. Enquanto, com relação ao idoso, da mesma forma. A gente falou no início aqui o processo da sarcopenia, ou seja, a perda da massa muscular. Então, à medida que o indivíduo ele começa a realizar, né, treinamento de força, a tendência é que ele aumente a sua massa muscular ou, no mínimo, evite a velocidade com que essa massa muscular vai perder. E à medida que essa massa muscular vai enfraquecendo, ele começa a ir se envergando, como a gente fala, ele começa a se entortando, começa a ficar cifótico, a chamada carcunda, né, como o povo chama. Então, esse é o processo normal. À medida que a gente envelhece, a gente vai diminuir nosso tamanho. Os nossos líquidos sinoviais das articulações também começam a ser perdidos. Então, a tendência de uma estrutura em que não tem algo para sustentar é que ela vá entortando. Verdade. Então, essa massa muscular vai ser perdida e o indivíduo começa a perder a questão postural. Então, hoje o melhor exercício, se a gente pudesse dividir entre mais e menos, com certeza o treinamento de força seria o mais importante para ele. Mas a gente não pode pensar também que apenas o treinamento de força vai suprir as outras demandas. Ele precisa também ter atividade aeróbica. E lembrando sempre, gente, você que pegou agora pela metade, eu estou conversando com o Camardelli e o Thiago, né, Camardelli, falando sobre educação física, atividade física na terceira idade. Você que pegou a conversa pelo meio do caminho, que ouviu ele dizer, tem que fazer atividade, tem que pegar peso, tem que fazer, lembre-se, antes tem a preparação, primeira avaliação médica, cardíaca, para que ele dê essa liberação para você, e depois uma avaliação com um profissional de educação física, para que ele consiga te orientar, para que você não sofra lesões, para que você não tenha problemas, ou até mesmo venha a infartar durante uma atividade física. Não faça, eu posso dar essa recomendação, não faça atividade física de uma hora para outra sem avaliação médica ou de um educador físico. Isso pode ser dito para a pessoa que nunca fez atividade, vou fazer amanhã. Isso pode ser dito, essa é a melhor opção, com certeza. Mas se ainda assim a gente sabe que vira e mexe tem aqueles teimosos, aqueles que acham que podem fazer, mas que vão sempre pelo mínimo. Comece da fase mais lenta, da fase menos intensa, para aos poucos ir, né, aumentando esse volume. Primeiro caminho, depois caminho mais intensamente. Já caminha um pouquinho mais rápido, depois reduz um pouco, aí vai ampliando de 1 minuto, vai para 2, mas nunca pode ser algo de uma única vez, né? Isso é importante. O idoso, o Camardelli, ele pode fazer essas atividades hoje, que não existiam esses termos antigamente, como crossfit, não sei o quê, tem vários termos que eu não conheço. Eu conheço o crossfit que falam muito. Sim. Um idoso, ele pode fazer esse tipo de atividade, que são essas atividades de alto impacto, de um curto tempo? Pronto, eu vou partir dessa última fala, a sua questão de alto impacto, tá? E às vezes fica complicado a gente falar de uma linha de metodologia de trabalho, de crossfit, ou de musculação, ou de treinamento funcional, ou seja o que for, ou de cross-training, que é uma outra linha também. Mas assim, vamos pensar na palavra impacto. Então, o que acontece? Pensando em massa óssea, as epífises, o que são as epífises? São as extremidades ósseas, né? Os encaixes lá, quando vão juntar para formarem as articulações, né? As juntas, o joelho, o ombro, o cotovelo. Então, no processo natural de envelhecimento, toda essa região ela vai ficando mais sensível, ela vai ficando mais porosa, ela vai perdendo dessa densidade óssea, né? Perde-se minerais, principalmente cálcio. Então, quando você tem atividades que o impacto ele é muito alto, significa dizer que essas regiões extremas dos ossos, né, as pontas dos ossos, vamos falar assim, elas ficam mais frágeis. E se você tem um impacto muito grande, tipo uma corrida de muita velocidade, saltos, né, isso pode vir a prejudicar, pode até levar a algum tipo de fratura, algum tipo de fissura óssea, por conta dessa fraqueza que já existe. E aí, quando a massa muscular também já está alinhado com essa perda, essa massa muscular acaba não poupando essas articulações.
E à medida que você aumenta a sua massa muscular, você acaba aliviando esses impactos nas articulações. Como o indivíduo, né, idoso, ele já está com déficit dessas funções fisiológicas, consequentemente o alto impacto para ele nunca será favorável. Vai gerar uma lesão. Lógico, se a gente comparar impactos para um adulto, impactos para um adolescente, impactos para uma criança, é completamente diferente. A gente não precisa ser especialista para saber que um idoso ele não pode estar realizando uma atividade como se tivesse ainda a fase adulta. Né? Como fosse um adolescente, como se né? fosse um adolescente. Mas ainda assim, alguns impactos, Ciro, acabam sendo benéficos. Porque esses impactos eles servem como estímulos para essas extremidades ósseas que ajuda a diáfise, que é a parte central do osso, a liberar um pouco mais, produzir um pouco mais desses hormônios para ir reduzindo. Mas o alto impacto, com certeza, é prejudicial. Mas também não vai renegar o idoso somente as tais das hidros, né? A hidroginástica. Porque assim, eu conversando com um idoso, ele diz, eu detesto aquele negócio de hidroginástica, eu tenho que ficar dentro de uma piscina, me molhar todo dia, fazendo um frio danado, e o meu educador físico não deixa eu fazer uma coisa diferente. E aí, nesses casos, Camardelli, tem gente que não gosta da hidroginástica, que é uma forma de não ter um impacto mais intenso. Tem gente que não gosta mesmo, que não quer fazer, não gosta de ficar se molhando de manhã cedo. E aí, nesse caso, ele quer fazer atividade, é recomendado por questão médica ou até mesmo por questão do educador físico para ele a hidroginástica. O que você diz para uma pessoa? E que na última episódio a gente falou com o Dimas sobre idoso teimoso, né? Idoso rebelde, que também tem. Eu não quero essa, eu só quero aquela. Como é que resolve isso? Então, cada caso é um caso, né? De repente a situação desse indivíduo ele deve ter um nível muito grande de artrose, para ter essa restrição ao ambiente aquático. Mas minha esposa já foi recomendada hidroginástica aos 40. Então, e tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de fazer caminhadas na rua, tem gente que não gosta de pedalar, mas prefere estar num ambiente fechado, num ambiente mais seguro, entre aspas, vamos falar assim. Mas, por exemplo, a musculação, Ciro, ela não tem nenhum tipo de impacto. O treinamento de musculação não tem nenhum tipo de impacto. De fato, Entende? Agora, existem algumas restrições, algumas limitações, e que aí o professor, no seu espaço, ele vai tentar adaptar a atividade mais viável para esse paciente ou para esse aluno. Então, se a musculação não tem impacto, e o impacto é o que é o problema para esse indivíduo, vamos ver se o nível de artrose dele é X, se o nível de artrose dele é X mais 1. E a gente consegue adaptar exercícios. Então, nós temos exercícios, por exemplo, estáticos. São exercícios que o indivíduo ele realiza um nível de força, não necessariamente tendo movimento articular. Então, por exemplo, quem tem artrose, por exemplo, ele tem algumas angulações que ele consegue realizar, outras não. Mas se ele fizer uma contração estática, né, aquela contração como se estivesse empurrando uma parede, você não sai do lugar, mas você está colocando força. Sim. E aí você também consegue ter ganhos significativos. Para quem está em casa, Camardelli, nem todo mundo tem condições de pagar uma academia ou muito menos um personal trainer, né, que é aquela pessoa que vai cuidar especificamente de você. Mas a pessoa quer fazer alguma coisa, quer se movimentar. Tem alguma coisa que ela pode fazer em casa mesmo, que não gere riscos para a saúde dela, mas que ela pode começar a fazer em casa, considerando pessoas acima de 60 anos, sedentárias e tal. Tem alguma coisa que ela pode fazer dentro de casa hoje? Com certeza. O quê? E aí o que acontece? O processo da pandemia nos mostrou essa disposição dessas pessoas, né? Porque a gente imaginava que esses atendimentos de forma online, de visualizar uma tela e tentar reproduzir, ensinar quem estava lá, isso estava um pouco distante. E a pandemia veio mostrar essa possibilidade. Então, hoje, mais do que nunca nesse processo, as adaptações foram feitas dentro do ambiente doméstico para que as coisas pudessem acontecer. Eu cansei de presenciar minha esposa dando aula, o povo carregando 1 quilo de feijão, um vaso de detergente pendurado num cabo de vassoura. E aí se fazia uma série de exercícios. Mas pensando de maneira geral, a gente tem que imaginar o que a gente vai chamar das tarefas diárias. Então, por exemplo, um sentar e levantar na cadeira é uma possibilidade, né? Você pegar 1 quilo de feijão que você tem em casa, 1 quilo de arroz, uma vasilha, um vaso de detergente, colocar uma água, colocar uma areia, seja o que for, e tentar realizar alguns exercícios. Mas o mais importante de tudo isso, Ciro, por mais que você tenha em casa, é você ter uma orientação para a realização desses exercícios. Porque se o indivíduo ele faz também de qualquer jeito, às vezes até vê, assiste um vídeo e vai tentar reproduzir isso em casa sem ter uma orientação, às vezes pode ser até que acerte, mas na grande maioria das vezes acabam fazendo exercícios equivocados, trazendo até algum nível de lesão. Então busque orientação sempre
Tem profissional de educação física na atenção básica, no SUS, nos postos de saúde, sabe formar? Então, já foi colocado como um essencial dessas equipes, né? Então, assim, a gente consegue ver com muita facilidade fisioterapeutas, psicólogos, médicos, mas professores de educação física ainda não tem, assim, um alcance grande, né? E já foi deixado de ser fundamental para ser considerado essencial. Exato. Então, ele já faz parte, já tem... Mas ainda não, mas não, ainda não foi atende, abraçado, né? pelos Deveria. órgãos que estão aí controlando isso. Porque a educação física, a saúde, prevenir a doença vai diminuir o custo para tratar a doença, né? Mas, infelizmente, preferem tratar. Para você ter uma ideia, Ciro, o período de vida, a expectativa de vida que esses idosos tinham há 10, 20 anos, hoje se aumentou bastante, né? Países considerados subdesenvolvidos, como o nosso, né? A expectativa de vida da mulher era sempre maior do que a do homem. Então a mulher chegava aí aos 77, o homem com 71 é a expectativa de vida. Hoje a gente já conseguiu chegar quase perto dos 80 anos justamente por esse processo de prevenção, as informações, né? Não se trata mais uma doença depois que ela está no seu limiar. Exatamente. O objetivo hoje é você ir já prevenindo para que não chegue mais nesse nível de tratamento de uma doença. Camardelli, por que você escolheu ser profissional de educação física e por que escolheu ser professor? Você ensina em vários lugares. Exato. O que deu aquele estalo de, vou fazer educação física e serei professor? Ciro, eu sou do interior, né? Eu sou nascido e criado praticamente em Peçanha e minha vida era muito em rua mesmo, brincando, jogando nosso baba, fazendo muitas artes, por assim dizer. E eu sempre tive essa ligação com a questão do esporte. Acho que toda criança, à medida que vai crescendo, né, quer ser um jogador de futebol, já pensa nessa relação. E eu também tinha muito envolvimento com o esporte. Mas tinha também minha mãe, por ser professora, né, e ela era a minha referência enquanto profissional. E eu queria ser professor, decidi que queria ser professor. Não gostava de sangue, então dizendo medicina para mim eu não quero. Se bem que o primeiro vestibular que eu prestei foi para direito, porque na minha família tem muitos advogados e isso também acabou me influenciando. Mas acabei parando na licenciatura e fiz o meu primeiro vestibular para geografia. Acredite, trabalhei uns 4, 5 anos como professor de geografia e do nada eu resolvi, eu vou fazer educação física. E saí assim já no 5º, 6º semestre de geografia. Nossa. E abandonei a faculdade. No 6º semestre de geografia? Já estava aqui na UNEB, em Santo Antônio. E aí, como eu não tinha passado na federal em segunda fase para educação física, aí tinha desistido um pouco, tinha perdido o ânimo. E depois de 2 anos já fazendo faculdade, resolvi fazer educação física. E ainda bem, ainda teve tempo para isso. Né? Muito, né? E me encontrei, me identifiquei muito. Nossa. Já tinha essa coisa do licenciar, de ser professor, e aliado a uma coisa que me atraía muito, que era essa questão dos esportes, né? Acabei unindo uma coisa com a outra. Mas não pense que a educação física é só esporte. Eu cheguei lá achando que era assim, aqui eu vou aprender a jogar uma bola, ensinar o cara a bater, fazer um passe, fazer um chute. E quando chegou lá, meu amigo, o buraco era mais embaixo, né? Mas assim, a minha paixão é ensinar. Já trabalho há alguns 16 anos na área de saúde também, mas se eu pudesse eu trabalharia só com a educação. É uma coisa que me identifica bastante e como você vê, eu já trabalhei em um monte de lugares, trabalho em muitos lugares lecionando, né? E assim, é paixão realmente, eu me identifiquei, me sinto feliz, me sinto bem gratificado com essa escolha profissional. E a melhor parte, né, seria saber que está ajudando na formação, seja do indivíduo a nível de corpo saudável, seja do indivíduo enquanto cidadão. Isso é muito prazeroso para mim e realmente foi uma escolha de gosto. Parabéns, parabéns pelo profissional que é, pelo professor querido que é, pelo orientador de educação física que é, pela pessoa que é. A gente já conversa há bastante tempo, ele não mudou nada, nem mesmo os cabelos, continuam brancos, desde sempre. Muito obrigado, meu amigo. São 8 horas já, né, Elia? Já 8? Já. Obrigado, a gente vai conversar depois em outros momentos. Muito obrigado, dá um abraço na esposa, aí nos filhos, né? 2 filhos? Dois. Meninos? 2 meninos. Olha aí. Dá um abraço neles e muito obrigado mais uma vez. Bom final de semana também. Obrigado, senhor. Obrigado a todos aqui da equipe que me fez esse convite de tabela, né? De tabela, vai. Eu acordei achando que ia para um lugar, acabei meio parado aqui, mas são coisas que acontecem, né? E que bom, né? Também. Que bom também, com certeza. Podia ter que botar o casal aqui, já pensou? Já pensou? O casal, no dia que ainda tomar coragem. Maria. Os dois falando de educação física. Exato. Obrigado. E agradecer mesmo, saber que o programa ele é informativo, ele é funcional, isso é importante, ele traz informações que realmente a gente consegue utilizar e trazer isso de forma ampliada é sempre bom, né? Exato.
Obrigado, meu irmão. Obrigado, Elias. Obrigado, meu povo. Você que está em casa acompanhando, olha as dicas importantíssimas que você acabou de receber de graça com essa consulta, a orientação para você fazer as coisas direito. E hoje é sexta-feira. Não me invente de sair correndo do nada amanhã de manhã ou domingo de manhã. Agora eu vou correr daqui até o Guaibim, sem nunca ter treinado, sem nunca ter feito nada na vida. Tu vai infartar no caminho. Se não infartar, vai ter uma lesão e vai ter problema. Então, cuide-se, mas cuide-se com responsabilidade e com orientação. Elias, obrigado. Um abraço para você.